Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, do meu canal, do seu canal. Esse canal é nosso. O intuito e o motivo de que eu planejei, coloquei nas mãos do Senhor para que a gente pudesse estarmos juntinhos este ano e aprendendo junto com vocês, porque a gente vive em constante aprendizagem, nós não sabemos tudo, mas o intuito foi de conversar com vocês, de refletir, e falar um pouquinho da palavra de Deus. Não é de fato uma pregação, os meus vídeos são mais reflexões mesmo, dentro de algumas passagens da Bíblia, e deixar uma mensagem para você. Então, quem é inscrito, permaneça. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Aqueles que são inscritos, compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas, sejam edificadas. Como eu sempre digo e levo comigo desde o início dos vídeos, vocês são edificados pela palavra de Deus, eu sou edificada, juntos somos edificados e recebemos e obtemos vitórias da parte de Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso. Então, a passagem que eu quero trazer para vocês hoje da palavra está em Lucas, capítulo 8, vai do versículo 22 ao 25. Nós sabemos que existem na palavra de Deus algumas passagens que vai se referir, vai trazer o mesmo tema, que fala sobre a questão de tempestades, de Jesus acalmar a tempestade. Tem algumas passagens, acho que tem mais, fora essa daqui, talvez mais umas duas que eu conheço. Eu sei que tem gente que deve conhecer mais, de fato, mas essa passagem aqui, ela vai falar sobre a questão da tempestade. Nós sabemos que existem outras, mas eu trouxe essa para nós refletirmos sobre ela, e acredito eu que as pessoas que ouvirem recebem e são edificadas. E se vocês puderem compartilhar, compartilhem para ajudar outras vidas, porque nós não sabemos tudo, nós estamos aprendendo juntos, como eu disse, mas Deus é quem nos capacita, nós somos apenas instrumentos da graça do Senhor Jesus. E vamos para a palavra. A partir do versículo 22 diz o seguinte: Jesus acalma uma tempestade. Esse é o título. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes. Jesus entrou num barco e os discípulos entrou junto, entrando no barco e o discípulo ali estando com ele, Passemos para a outra margem do lago. Esse lago é o mar da Galileia, gente. E partiram. Eles partiram no barco junto com Jesus, Em rumo naquele lago ali, para algum lugar eles iam, porque Jesus ele tinha um propósito. Talvez os discípulos não soubessem, mas Jesus tinha propósito. Nessa passagem aqui, nós podemos perceber claramente, se a gente passar do versículo 25 e continuar lendo, os milagres que foram feitos. Então, quando Jesus chamara os discípulos para partir, ele sabia de fato que havia propósito, por isso que eles partiram, por isso que ele chamou os discípulos para irem para o outro lado da margem, porque eles precisavam, ele precisava de fazer, cumprir os seus propósitos. Talvez os discípulos não soubessem, mas Jesus sabia que aquela viagem tinha propósito, então que a nossa vida também tenha propósito. E aqui a gente vê muito a questão da fé e de que Jesus acalma as tempestades. As nossas tempestades são acalmadas, mas que nós possamos tomar posse daquilo que Deus nos dá, porque se Deus diz que nós temos o poder também para fazer grandes coisas, maiores coisas do que Ele fez, então nós temos essa capacidade, é ter fé, é acreditar, é buscar diante do Senhor, é não deixar que as tempestades venham e elas permaneçam, mas é ter a certeza de que nós, estando com Deus no controle e o Senhor nos dando essa capacidade de determinar nas nossas vidas que a tempestade vai passar, ela passa. É certo que no tempo de Deus, mas que nós venhamos confiar e ter fé para que isso aconteça. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus adormeceu e sobreviveu a uma tempestade de vento do lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Essa palavra sossobrar, isso significa naufragar. Quando o barco, quando acontece a tempestade ali naquela madrugada e os discípulos ficam
preocupados, começam a ficar atarentados, nervosos, eles chamam, né, por Jesus, ficam preocupados porque estão correndo risco, estão em perigo de morte, porque no meio da tempestade eles não pararam para pensar que Deus tinha dado poder para que eles pedissem e eles alcançassem, eles conseguissem cessar aquela tempestade. Então eles resolveram chamar Jesus, viram que a água estava entrando no barco e que o barco podia naufragar, né? Que o barco podia naufragar, que o barco podia naufragando e eles podiam sucumbir, eles podiam morrer, né, de fato. Então, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. É quando nós estamos na tempestade, que nós confiamos no Senhor, que nós ousamos do que Deus nos dá, né, da autoridade que o Senhor nos dá, para que a gente possa repreender as coisas ruins, né, a negatividade, as coisas da nossa vida que chega difícil. E quando nós repreendemos e que nós alcançamos diante do Senhor, como eu disse que Ele está no controle, a tempestade é cessada e a bonança chega. Então, de fato, a bonança chegou para eles. Então, lhes disse: onde está a vossa fé? Jesus perguntou para eles. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Olha só, eles ficaram maravilhados, eles ficaram admirados, eles ficaram atônitos, cheios de temores, né? Cheio de temor, acreditando ali, olhando, dizendo: quem é esse que dá uma ordem, que o mar faz cessar e que o vento para e que as coisas de fato acontecem? Mas Jesus indagava, perguntando para eles: onde está a fé de vocês? Então, nós temos que muitas vezes parar e ver de fato, né, que Jesus está também a perguntar para nós: onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Né? Que muitas vezes nos deixamos nos levar por coisas, às vezes tão pequenas em nossas vidas, deixamos os sofrimentos, as humilhações, né? Pessoas ditar a nossa vida, colocar coisas pequenas na nossa mente ou no nosso coração e a gente guardar e levar aquilo que nós não deveríamos fazer, porque nós temos que ousar da nossa fé, acreditar que a tempestade ela passa, a tempestade não é para sempre, as coisas ruins não vieram para ser para sempre, né? A gente sabe que acontece coisas ruins todo dia, mas cada um de nós é um ser humano individual e nós sabemos que os nossos problemas, eles são cessados sim, eles não são para sempre, né? Não são para sempre. Então, nessa passagem eu quero deixar para vocês dizer que ela é muito importante. Quando Jesus saiu, ele tinha propósito, e você precisa de ter propósito, nós temos que ter propósito. Jesus tinha propósito, ele sabia por que ele ia, né? Porque mais adiante, se você seguir no versículo 26, você vai ler e vai perceber que Jesus estava de fato ali indo para curar pessoas, como ele curou um jovem possesso de espírito. Então, Jesus tinha propósito, né? Nós temos que ter propósito. Jesus nos dá essa oportunidade, essa capacidade de receber, de fato, um espírito de mansidão, um Espírito Santo de Deus, onde nos capacita, onde nos dá fé, onde nos ensina a buscar da sua fonte, onde nos ensina a ter esperança, a sermos capazes de alcançar aquilo que nós queremos, né? Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas uma vez que nós aceitamos Jesus, uma vez que nós aceitamos a sua palavra, uma vez que nós declaramos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, nós aceitamos de fato que Ele é o nosso Senhor, porque nós somos os seus servos, que Ele é o nosso dono. Nós, de fato, estamos colocando a nossa vida. Uma vez que nós fazemos isso, nós temos que crer, meus irmãos, nós temos que crer. Você que está aí do outro lado, que Deus ele não tem as coisas, não faz as coisas por acaso, as coisas não acontecem dessa forma, as coisas acontecem de acordo com os propósitos de Deus. E assim nós conseguimos, nós alcançamos, de fato, as vitórias.
recebidas pelas mãos de Deus, mas nós temos que colocar em prática tudo aquilo que está em nosso coração, que o Senhor coloca, porque Deus coloca coisas boas, quando nós o aceitamos de fato, quando nós o recebemos e o obedecemos, procuramos obedecer ao Senhor, as coisas acontecem em nossas vidas. Então, que você de fato possa receber essa palavra. Qual a tempestade que você está passando, né? De fato, você está usando da sua fé, está usando daquilo que Deus tem te dado, né? Para colocar em prática, para colocar na mão do outro. Então, que você possa receber de fato essa palavra, que você possa ajudar outras pessoas, que você possa passar da margem, né, para o outro lado, mas que você passe de fato sabendo que você tem algo dentro de você que é poderoso, que é dado por um Deus que é misericordioso, que tudo pode, que todas as coisas podem, na minha e na tua vida, para que nós possamos obter as vitórias, porque a nossa vida não é fácil, nós enfrentamos tempestades sim, a vida não é só de coisas boas, não é só de coisas maravilhosas, nós estamos nesse mundo, como a palavra de Deus diz, nós passamos por aflições, mas nós vencemos todas elas se cremos em Cristo Jesus, que é mais do que vencedor em nossas vidas. Então, que tu receba essa palavra, que você continue ouvindo os meus vídeos, que você seja abençoado. Eu não sei o momento que você vai receber essa palavra, mas que você possa ouvir de fato, que você guarde no coração e entenda, coloca no teu coração, as tempestades não vêm para ficar. As tempestades vêm para testar a nossa vida, para testar de fato cada um de nós, para que a gente possa passar por elas e sair mais fortes, mais fortalecidos e compreender que cada um de nós estamos aqui não para passar à toa, por acaso, por essa vida, mas estamos para dar o melhor de nós. Então, dê o seu melhor, tenha fé, tenha esperança, coloca a tua fé em prática, coloca esse amor, esse poder que o Senhor tem nos dado em prática. Veja que nós não somos perfeitos, mas nós recebemos um espírito de poder, nós recebemos ordens de Deus para colocar nas mãos dele, mas também para ter a certeza de que, confiando nele, de que estando de fato no barco à deriva, nós não vamos afundar, o barco não vai afundar, porque ele está conosco, porque Jesus está no barco, certo? Então, confia no Senhor, recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.